Aleluia. A presença do Senhor, acho que pode baixar mais, está nesse lugar aqui conosco. Veio de uma maneira específica hoje, diferente. Diferente, né, Cleber? Acho que não precisava nem falar mais, né? Porque o próprio Espírito, ele já está fazendo, se movendo da maneira como é necessário se mover. E Ele sabe a maneira adequada em fazer isso, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor da história, Ele é Senhor do movimento. E tudo em nossas vidas é um movimento, né, irmãos? O Senhor, Ele está se movendo. Ele não para de se mover. O movimento que Ele começou na eternidade, Ele não parou. Ele permanece se movendo. E Ele faz isso por causa do seu amor. Se o Senhor parasse de se mover, o cosmos entraria em colapso. Por isso que o Senhor, Ele permanece em movimento. E a grande sacada dos nossos dias é discernir o movimento de Deus. Como igreja de Cristo, o nosso empenho precisa ser o de discernir como Ele está se movendo, para que então nós possamos cooperar com o movimento de Deus. O Senhor, Ele está nos fazendo um convite, meus irmãos, para entrar nesse movimento, para entrar naquilo que Ele está fazendo. Até porque o Senhor, Ele decidiu contar conosco, ainda que Ele não precisasse, de fato Ele não precisa, mas Ele escolheu assim, Ele decidiu usar o homem, Ele decidiu usar hoje a sua igreja, para que por meio do seu movimento, Ele revelasse para o cosmos e para os homens o que Ele está fazendo. E eu quero falar sobre isso hoje. O que nós precisamos manter em nossa memória, em nossa mente, nesses dias, nessa noite, nessa breve reflexão, é sobre o quanto nós estamos incluídos ou cooperantes no movimento de Deus. O quanto nós estamos envolvidos, quantos de nós estamos e o quanto daqueles que estão envolvidos. Eu quero falar sobre os 4 movimentos, as 4 promessas que o Senhor, Ele faz ao seu povo em Isaías, no capítulo 62, no versículo 1. Por favor, abra aí. Existe um movimento restauracionista na terra. E esse movimento, ele é encabeçado pelo próprio Espírito Santo, por meio da igreja. Isaías, no capítulo 62, no versículo 1, a Escritura vai dizer que por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei,
até que brilhe a sua retidão como a aurora, e a sua salvação como uma tocha acesa. Novamente, por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que brilhe a sua retidão como a aurora e a sua salvação como uma tocha acesa. Existem 4 promessas contidas nesse texto, meus irmãos, que está relacionado ao movimento dele e ao nosso movimento com ele. A primeira promessa que ele faz é: Deus não se calará. Ele diz: eu não me calarei. O que ele está falando aqui é que ele não ficará em silêncio. Deus garante a sua voz na história. Deus garante a sua voz de séculos em séculos, de geração em geração, de eternidade em eternidade. O verbo, a ação da sua voz está permanentemente na terra e no cosmos, ordenando as coisas. Deus não está em silêncio. Deus não está em silêncio. A verdade, meus irmãos, é que a voz dele é como o som de muitas águas, conforme nós vamos ler no livro de Ezequiel, no capítulo 43. E que a gente vai ver um outro tipo de emissor que emite também um som de muitas águas, que é uma multidão que Apocalipse 19 vai dizer para nós. E essa multidão são os santos, são os salvos. Então a voz de Deus, ela está contida na igreja, mas não está presa. Contudo, a igreja, ela só se move por causa ou seja, a igreja é a própria voz de Deus aqui na terra. A igreja é a voz de Deus. E isso, para o mundo, é extremamente importante. Para o cosmos, isso é extremamente importante, porque é agora pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é revelada aos principados e potestades. Não é pelos órgãos públicos, não é pela natureza, é pela igreja. É pela igreja que essa voz é revelada, que a sabedoria de Deus é revelada. E o que nós estamos vivendo hoje como igreja é cumprimento de vozes de Deus no passado, que está ressoando e se cumprindo. Porque a profecia, meu amado, meu irmão, meu amigo, ela é processual e progressiva. Então ela cresce, ela não está estática, ela está em pleno desenvolvimento. Por isso que Joel 2, no versículo 28, vai dizer que nos últimos dias os filhos profetizariam, os velhos sonhariam, os jovens teriam visões. A voz de Deus garantida sobre a terra. Se a voz de Deus não estivesse sobre nós, sobre a terra, meu irmão, não existiria mais terra. Porque Ele é a garantia de nós estarmos aqui. A sua voz é a garantia de que todas as coisas entrarão em ordem. A voz de Deus é a garantia da justiça de Deus. E a minha pergunta é: o que Ele está falando? Se nós vemos aqui que Deus não se calará, a minha pergunta, e eu quero que você já aplique e reflita isso na sua vida, reflita isso, o que Ele está falando?
Qual é a palavra que ele está dizendo? Qual é a palavra que ele está ressoando agora? É óbvio que para ouvir a voz, as palavras que nós já temos recebido como diligência em ouvir, como uma postura em estar quedado, assentado aos pés, a diligência para permanecer ouvindo a voz, não ter pressa para ouvir e sair reproduzindo, porque, meus irmãos, Deus não está procurando reprodutores da sua voz. Deus não está interessado em que pessoas reproduzam, Ele está interessado em que pessoas manifestem a sua voz, não que reproduzam ela, porque eu posso reproduzir friamente e isso não ter ferido a minha vida. Por isso o que dá legalidade de fato para que eu seja uma voz, é se essa voz um dia já me feriu, é se essa voz um dia já me tocou, é se eu já me tornei a voz. Ouvir, meu irmão, é submeter. Ouvir é o que nós temos escutado, ouvido nesses dias, é o Shema. É o primeiro mandamento e o mais importante de Deus para o homem. Ouça. Ouvi, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. O que eu estou fazendo aqui? Estou relembrando aquilo que nós já temos ouvido. Só que, meus irmãos, nós podemos parar em apenas ouvir e ficar reproduzindo como se fosse um papagaio. Se Deus quisesse apenas que a voz dele fosse reproduzida, Ele colocaria um monte de papagaio no mundo para reproduzir a voz dele. Inclusive o papagaio imita direitinho a sua voz. O que o Senhor está interessado não é em crentes papagaio. O Senhor quer homens comprometidos, mulheres comprometidas de fato com a sua palavra, homens e mulheres que comeram a palavra e se tornou o quê? Amarga no estômago, porque ela pode ser doce no nosso paladar. A princípio, a gente vai dizer: uau, que palavra, que coisa maravilhosa, eu preciso disso. Mas o quanto disso que nós estamos dizendo que precisamos, estamos realmente nos submetendo? Quanto das palavras proféticas e apostólicas, pastorais, paternas que nós temos ouvido, de fato nós estamos nos submetendo? Nós não podemos brincar de ser igreja, porque a igreja não é um parque de diversão. A igreja não é um parquinho de diversão, meu amado. Nós não estamos brincando de ser igreja. Nós não estamos brincando. Uma coisa que eu vejo na palavra e que isso me fere de fato é quando a Escritura fala dos 3 notáveis de Davi. Um deles é chamado de Eleazar, o segundo mais notável. Eleazar, em um determinado momento, numa guerra contra os filisteus, esse homem, ele empunhou uma espada, e enquanto muitos israelitas fugiam do exército filisteu que estava vindo, Eleazar pega a espada e fere com uma espada mais de 200 homens. A Escritura vai dizer que isso aconteceu ao ponto de a espada ficar apegada à sua mão. E a minha pergunta é: o quanto da palavra que já foi liberada sobre você está apegada a você? Porque Deus não libera a palavra sobre nós para nós aplaudirmos como se isso aqui fosse um ambiente de stand-up comedy. Onde pessoas se unem
Contam-se uma piada, a galera levanta, aplaude, senta e espera a próxima. Isso não, aqui não é lugar disso. Aqui não é lugar disso. Por isso que aqui nós não estamos interessados em manter pessoas. Nós estamos interessados em desenvolver a palavra, em nos submeter à palavra, em obedecer à palavra, em exortar, encorajar os irmãos para que os irmãos permaneçam. Mas isso também é uma escolha sua. É você que precisa empunhar a espada. Eu não posso colocá-la na sua mão. O que nós podemos fazer é ajudar você a desenvolver, te habilitar, mostrar a você que a espada ela pode ter vários movimentos, mas onde é que estão os Eleazares nesse tempo? A ponto da espada ficar pegada. A espada e Eleazar são a mesma coisa. A espada de Eleazar e Eleazar é a mesma coisa. No final ele não conseguia abrir as mãos, meus irmãos. Fazia parte dele. A espada é parte da sua vida. As palavras que são liberadas, elas entram e encontram lugar no seu coração. Ou no próximo dia você vai precisar de oração pela mesma coisa, sem que você tenha se submetido de fato àquilo que já havia sido liberado de antemão. Uma palavra acerca disso que nós estamos falando, sobre a voz dele, está permanentemente conosco, ele não se cala, ele não fica em silêncio. Aproveito isso para dizer ao Brasil, aos ministros do Brasil, à igreja do Brasil, onde esse vídeo chegar, que Deus não fecha monopólio com nenhum homem. Ou seja, a palavra que Ele deu a você não tem fim em você mesmo. O fim desta palavra é o corpo de Cristo. Então não se sinta dono de uma revelação, porque a revelação não é para você, meu irmão. Pastor, essa revelação não é para você. Há pastores que se sentem enciumados porque pessoas estão pregando assuntos que Deus falou com eles, como se os assuntos fossem deles. Há pastores que se sentem enciumados quando alguém tem algo que complementa e talvez seja uma revelação mais profunda. Não se sinta assim, meu irmão. Nós não estamos em uma corrida onde um está ganhando do outro. Nós estamos em uma corrida de bastão, onde um está passando para o outro até que nós cheguemos todos juntos em um lugar. Não estamos trabalhando para nós mesmos. Não estou trabalhando para o meu ministério, então não trabalhe para o seu ministério. Pastores da nação brasileira, não faça isso. O ministério não é seu, é da igreja. Então não usurpe a igreja. E não faça como Israel um dia fez com a voz de Deus. Porque por causa disso, houve perseguição. Por causa disso, houve espinho. Por causa disso, houve exílio. Deus tem um compromisso com a sua palavra antes de qualquer coisa. E é por isso que o movimento de Deus é nos tornar a palavra. Essa palavra, enquanto ela está aqui nesse livro, ainda que contém as revelações de Deus, mas se na minha vida ela não me ferir de fato, essa palavra para mim não vale nada. Porque ela realmente só vai valer para mim a partir do momento em que essa palavra estiver
fundida à minha vida. Então isso aqui, para quem não quer se envolver de fato, fazer com que esta palavra seja amarga no estômago, isso aqui é apenas algumas folhas de papel. Essa palavra realmente vai fazer sentido e cumprir o propósito dela, como revelação, a partir do momento em que a minha vida, estas páginas estiverem escritas, e o mundo puder ler, na minha vida. Porque a garantia de que a voz será ouvida nas nações da terra, não é isso aqui. Somos nós. O movimento da voz de Deus está ligado à ação de Deus. Por isso nós vemos a segunda promessa que ele fala: Deus não se aquietará. O que ele está dizendo é que ele não descansará. Enquanto o propósito eterno dele não estiver concluído, Deus não descansará. E a minha pergunta é: o que Deus está fazendo? Se nós estamos aqui vendo pela sua palavra que ele não descansa, então a minha pergunta é: o que ele está fazendo? Conforme nós vamos ver aqui em Isaías 64, no versículo 4, um pouco mais, só virar a página talvez. Deus trabalha para aqueles que esperam nele, mas não como que se ele fosse resolver os meus problemas. Ele trabalha para quem descansa. Se aquele que descansa de fato estiver submisso, descansando verdadeiramente nele. Irmãos, a melhor maneira de nós compreendermos, a melhor maneira de nós entendermos o movimento de Deus, existe um movimento, e o nome desse movimento é movimento de oração. O movimento de oração nos dá os passos de Deus. Quer saber o que Deus está fazendo? Ore. Quer saber onde Ele está se movendo? Ore. Quer saber o quanto você está envolvido com aquilo que Deus está fazendo? Olhe para a sua vida de oração. A sua vida de oração vai revelar para você o quanto você está envolvido com aquilo que Deus está fazendo, porque isso está diretamente proporcionado. O movimento que captura o movimento de Deus na terra é o movimento de oração. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe que tem turnos aqui, sim ou não? Segunda, quarta e sexta. Segunda, de 7 às 9 da manhã. Oi? É verdade, segunda. Mas eu falei segunda, quarta e terça. Depois vocês conferem lá na gravação. Segunda, quarta e terça. Nós temos na segunda-feira o turno de 7 às 9 da manhã. Um turno recheado de doutrina, de palavra, de orações apostólicas, orações proféticas. Nós temos o turno de terça-feira, das 18 às 19. E nós temos os turnos da quarta-feira, de 19 às 20. São turnos onde nós nos envolvemos em oração, intercessão e adoração, porque nós entendemos que a forma de nós capturarmos este movimento é liberando dia após dia orações e adorações diante do Senhor. Nós entendemos que, na verdade, o movimento que Deus deseja sobre a face da terra é um movimento chamado 24/7, estabelecido, dado como visão a princípio ao homem chamado Davi, no tabernáculo, na tenda da aliança, na tenda de Davi.
E nós vamos ver, meus irmãos, que segunda, terça e quarta, nesses dias, poucos dos irmãos que estão aqui frequentam. A questão, eu não estou querendo aqui julgar os irmãos, eu quero que você reflita: será que 30 minutos do seu tempo pela manhã, você não consegue chegar aqui para poder se unir aos irmãos que estão em oração? Será que na terça-feira, de 18 às 19, você não consegue vir a um turno específico sobre intercessão e oração? Pastora Gi, Su, os irmãos estão aqui, a Cris, a Lari, estamos envolvidos em entender, ouvir do Senhor aquilo que Ele está fazendo e buscar compreender o seu movimento. Estamos vindo, estamos nos envolvendo. Quarta-feira, porque nós temos o ensino logo depois, e só ajuda para que os irmãos venham mais. Mas será que aqueles que não vêm têm uma boa desculpa? Será que nós temos boas desculpas? Será que nós damos muitas desculpas? Muitos argumentos? Para que nós não estejamos aqui envolvidos. Eu assisto de casa. Não é a mesma coisa, meu irmão. Não é a mesma coisa. Estou trazendo algo prático para você, porque, profeta, eu não sei orar direito. Nós temos aqui uma escola de oração semanal. Segunda, terça e quarta. Nós vamos ensinar você a orar. Nós vamos ensinar você a discernir. Mas o quanto há em nosso interior de fome e sede por participar disto, coletivamente. Eu vou orar sozinho, meu irmão, sinto muito. Se a sua questão é orar sozinho, somente sozinho, no seu quarto, as portas fechadas, eu quero dizer para você que você não está no lugar onde você deveria estar. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Estou dizendo que o que vai legitimar você estar no seu quarto de portas fechadas é a comunhão com a igreja, é coletivo. O movimento de Deus na terra é coletivo, não é individual. Não, o que Deus me fala já é suficiente. Não, está errado. Não é suficiente. Não é. Esquece. Nunca será. Porque você precisa da igreja. Eu me lembro da igreja onde as cartas foram escritas pelo apóstolo João na ilha de Pátimos. Cada uma destas igrejas da Ásia Menor receberam uma perspectiva acerca de quem Deus era, de quem o Filho era, de quem o Cristo era. Uns viam ele como que tendo pés como de latões reluzentes. O outro via ele como se tivesse cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo. Uns o viam andando sobre os 7 castiçais. Cada um tem uma perspectiva que Deus dá acerca de um propósito, mas só tem sentido no momento que nós juntamos e discernimos juntos aquilo que Ele está falando. Por isso que não pode haver no meio de nós, meus irmãos, dissensões e divisões, porque senão nós vamos fechar monopólio conosco mesmo. Só eu vou fechar monopólio comigo. Deus fala uma coisa e nada do que os irmãos falam serve. Quer saber qual é o movimento de Deus na terra? Se envolva com a igreja, sabe por quê? Porque a igreja é o movimento de Deus na terra. A igreja é o método de Deus na terra. Talvez você pense que oração é para quem tem ministério. Quero dizer que a igreja tem o ministério da oração. Se você é a igreja, quantos aqui são a igreja? Nós somos a igreja. Então você recebeu o ministério da oração, amém? Nós só saberemos nos movimentar, meus irmãos, a partir do momento em que nós o virmos se movimentar. João, no capítulo 5, no versículo 19, nós vamos ver que Jesus, ele disse que ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazer.
Quer ver o Pai fazer? Se envolva com a igreja. Se envolva com a igreja. Existem duas coisas que estão intimamente ligadas: salvação e comunhão. Se você não tem desejo pela comunhão, você precisa repensar a salvação. Se não há desejo, anseio no seu interior por comunhão, por se envolver com as coisas espirituais, místicas, se você não tem esse desejo de compartilhar, de ouvir o seu irmão, se não há isso, você precisa repensar a salvação. E se porventura você está aqui entre nós nesse momento, por favor, se manifeste para algum dos irmãos mais maduros que estão aqui, para que nós possamos orar por você. Porque a evidência da salvação é a comunhão. Nós vamos ver em Atos que todos aqueles que eram agregados pelo Espírito estavam todos juntos. Até agora nós falamos sobre um movimento para dentro, que é chamado de movimento profético. O movimento de discernir, tanto ouvir e ver, discernir o que ele está falando, tanto quanto o que ele está fazendo, é um movimento profético. E esse movimento é que habilita-nos para realmente entrar para o próximo movimento, que é o movimento que chamamos de o movimento apostólico, que é quando há manifestação da justiça de Deus. A Escritura vai dizer em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser um dia perfeito. Então, o caminho do justo é justiça. E a justiça brilha, e é expansiva. Nós podemos dizer também que a justiça, nesse caso, ela é a adoração dos santos. Porque a adoração não é aquilo que nós cantamos, é aquilo que nós nos tornamos. Não é apenas o que nós fazemos, é o que nós manifestamos. Isso é adoração. A igreja é a justiça de Deus. É a justiça de Cristo. Ele usa a igreja para estabelecer a sua justiça. De que maneira? Por meio de oração, de intercessão, de ação. Deus usa apenas a igreja? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a igreja não pode ser igreja longe da justiça de Deus, ou então não é igreja. Ela é o agente da justiça de Deus na terra. Por quê? Porque ela é o corpo de Cristo. Nós continuamos Atos. O que é Atos? O que são os atos? Os atos continuam sendo os atos de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, através da igreja. Por isso que aqui nós já aprendemos que Atos dos Apóstolos deveria, na verdade, se chamar Atos de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, através da igreja. Porque é a continuidade do próprio Cristo, Ele continua se movendo, nós somos o corpo dEle, nós somos os pés dEle. E é por isso, meu amado, que eu não posso orar, se eu não estiver disposto a ser resposta de oração, porque isso é injusto. Não há justiça se no momento em que nós orarmos, nós não estivermos dispostos a: Senhor, estou pronto para ser resposta daquilo que eu estou orando. Porque o que eu estou orando é, na verdade, resposta daquilo que você me falou para orar. Então Deus nos fala, nós nos movimentamos em resposta, para sermos resposta.
falando sobre adoração, a W. Tozer vai dizer que a adoração não é a música que você canta, é a vida que você leva quando a música para de tocar. É isso. A verdade é que é isso. Esquece, isso aqui é um som, são instrumentos que cooperam, ok? No ambiente, cooperam na captura, mas isso aqui em si não é a adoração. A adoração é o que a igreja, como um todo, ela está fazendo, ela está manifestando. Nós nos tornamos a música de Deus. Nós podemos ter uma igreja muito boa de música, mas pífia em adoração. Nós podemos ter uma igreja que dá aula em artes, mas pífia em manifestação de justiça. Que tipo de igreja nós estamos nos tornando, meu amado? Brilhar como a aurora fala do movimento apostólico que é para fora, que não pode ser contido. E esse movimento, ele toca cidades, ele toca mentalidades. Esse movimento, ele toca estruturas de pensamento. Você é um agente de Deus para tocar estruturas de pensamento demoníacas. Há pessoas presas, nós podemos ver aqui hoje. Isso tudo pode ser fruto de experiências do passado que construíram uma estrutura de pensamento que não foi ainda tocada pelo Evangelho. Vira e mexe, meu irmão, eu encontro uma área na minha vida que precisa ser tocada no Evangelho. Eu não me lembro do dia que eu não fui evangélico até hoje, porque eu nasci em um lar cristão. Mas há áreas em minha vida que precisa ser tocada pelo Evangelho que não foram ainda. Por isso que nós precisamos agir com justiça. Se há áreas obscuras na sua vida, confessa. Abra o teu coração, exponha. A vergonha não está em expor. A vergonha está em permanecer escondido. Isso é que é vergonhoso. Porque você diz que é a igreja, mas você manifesta para os principados e potestades aquilo que na verdade você não é. Perdão, aquilo que você diz que você é, mas não é. Nós dizemos que somos igreja, mas se ainda há áreas em nossas vidas obscuras, se ainda nós não somos, não estou falando do processo de santificação, mas se ainda há em nosso meio pessoas que não são, e que acham que são, precisam em nome de Jesus, submeter as suas vidas ao presbitério, a irmãos mais maduros. Repense a sua salvação, meu amado. Estou convidando você a fazer isso. Porque se há coisas no seu interior que estão aí, você conhece que estão, e você não trata, isso não é postura da igreja. Porque a postura da igreja é ir contra as portas do inferno. E não nos acostumarmos com o inferno em nossa mente. Com estruturas demoníacas. Agora sim, há irmãos que estão em processo de santificação. Todos nós na verdade estamos. Mas muitos de nós fingimos que como se não tivéssemos. E como igreja, nós realmente só vamos desbaratar Satanás, a ação demoníaca dele, quando nós realmente nos portarmos como de fato somos diante do Senhor. Seja sincero. Seja sincero. Há culturas que precisam ser tocadas por meio das nossas vidas. Há famílias que precisam ser tocadas por meio da nossa vida. Mas às vezes estamos vendo o tempo passar, as pessoas passarem, e nós estamos distraídos demais. Não se distraia, meu amado.
Não se distraia, porque pode haver um ninho de serpentes do seu lado e você não está observando isso de maneira adequada. Muitos de nós podemos estar brincando com as coisas sérias. E uma coisa que é importante nós entendemos é que a manifestação, conforme nós vamos ver em Efésios 3:10, não é apenas ao homem, mas aos principados e potestades. Irmãos, em nome de Jesus, o Deus deste século opera por meio dos principados e potestades. O Deus deste século opera por meio de principados e potestades, nas regiões celestiais. Muitos de nós estamos flertando com isso, estamos vivendo como se a nossa luta fosse carnal e não espiritual. Nós vemos uma situação familiar acontecendo, ou acontece na nossa casa, uma situação familiar com a nossa esposa, com o nosso cônjuge ou com nossos filhos, e a gente não liga os pontos. Irmãos, nós estamos em uma guerra. Nós não podemos brincar, não é tempo de pararmos, não é tempo de descansarmos, porque quando nós descansamos, humanamente falando, nós nos tornamos displicentes em relação às coisas espirituais. Porque a forma que os principados e potestades elas agem não é atacando o altar diretamente na nossa casa, é atacando os muros. Eles começam de fora para dentro, eles vão criando ranhuras nas paredes, eles vão criando frestas nas paredes, para que os dardos sejam lançados. E isso acontece por meio do orgulho, quando você não quer dar o braço a torcer numa discussão com a sua esposa, ou com o seu esposo. Quando você é orgulhoso, você flerta com a vaidade, e está tudo bem. Eu só quero ter uma roupa legal, eu só quero passar um batom legal, eu só quero ter um perfume legal. Mas você está flertando, na verdade, é com a vaidade. Dentro das nossas casas, às vezes há uma cultura de permissividade com palavras, com mentira, com palavrões, como se isso fosse qualquer coisa. A cultura do não tem nada a ver. E nós vamos tropeçando, e é assim que os principados e potestades eles operam, até que no momento em que nós olhamos para o nosso altar não tem nenhum incenso queimando. Agora, sabe o que é pior do que um altar destruído? É um altar corrompido. Porque um altar destruído, não estou dizendo que é bom, meu irmão. Eu estou dizendo que o altar destruído, ali a esperança mais próxima de que ele seja reconstruído de maneira adequada. Mas o altar corrompido, Deus não usa. Não pode usar o mesmo altar para queimar incenso ao Senhor. Irmãos, nós não estamos brincando. Não se distraia. Como igreja, nós precisamos nos movimentar sem distrair. Na nossa casa, nós precisamos aprender a nos movimentar sem distrair. Primeiro, meu irmão, nós combatemos as estruturas espirituais e depois as físicas. Quero que você aplique isso em todas as áreas e exemplos afins.
Mas isso é muito sério, meus irmãos. Não brinque com coisa séria. Existem coisas ao nosso redor que podem estar sofrendo influências demoníacas e que por falta do nosso posicionamento em oração, elas permanecem, inclusive em nossas casas, e inclusive elas já são comuns para nós. Nós já nos acostumamos com elas. A nossa movimentação precisa ser repensada. Porque pode ser que a nossa movimentação tenha uma aparência de sabedoria, mas está caída, está exalando um cheiro podre, e o Senhor não está aceitando. Uma coisa que eu me recordo aqui, não está na palavra, mas o Senhor me traz à memória, meus irmãos, é sobre a reconstrução dos muros em Neemias. Tem um momento, pastor Amara, que a palavra está ali, está dizendo, e Neemias, ele faz algo que me chama a atenção. Neemias, ele vai dizer para todos aqueles que estão trabalhando nos muros, em fechar as brechas, ele vai dizer que para eles trabalharem com um lado, com uma ferramenta nas mãos, e do outro lado, uma espada nas mãos. Uma ferramenta e uma espada. Talvez muitos de nós soltamos a espada. E o Senhor, Ele está chamando você para pegar essa espada hoje novamente. O Senhor está trazendo a nós, nessa noite, a importância de nós estarmos com a espada de um lado e a ferramenta do outro. Então, primeiro, meus irmãos, o primeiro ponto, nós falamos sobre o fato de Deus não se calar, essa é a primeira promessa. A segunda promessa é que Ele não iria descansar. A terceira promessa é que Ele faria com que a justiça brilhasse como a luz da aurora. E ao ponto que nós estamos falando, pastor, obrigado. E no estabelecimento da justiça como luz da aurora está todos os pontos que nesse momento nós estamos trabalhando até agora. Estamos falando sobre trazer ordem para as coisas cotidianas, triviais, para a nossa família. Mas primeiro nós precisamos nos munir com a arma adequada, que é espiritual, oração, mas uma postura de coragem e de envolvimento, que é a pergunta desse terceiro ponto. O quanto estamos nos envolvendo? Será que há coisas acontecendo ao nosso redor e nós estamos deixando essas coisas passarem batidas? Eu não preciso falar, talvez o irmão maduro vai falar, mas se você está percebendo, meu irmão, você é corpo com ele, porque você mesmo não fale. Nós temos a responsabilidade de edificação mútua. A responsabilidade não está sobre presbíteros, a responsabilidade está sobre a igreja, é um edificando o outro, num movimento de mutualidade. E é esse movimento que traz ordem nas nossas vidas. E a partir disso, o mundo então começa a ver a luz brilhando
como luz da aurora, que é a justiça que os filhos, por meio de estarem posicionados no lugar da oração, posicionados com a consciência de quem eles são, estão exercendo diante do Senhor. Fechem as brechas. Fechem as brechas, meus irmãos. Observem as suas amizades, meus irmãos. Observem as suas amizades. Observe o seu namoro. Observe o seu casamento. Coloque tudo isso diante do Senhor. Repensa a sua vida. Repense a sua espiritualidade. Repense a sua movimentação. Não adianta repreender em nome de Jesus se você não estiver submetido a Jesus. Não adianta. Porque o nome de Jesus não é um mantra que a gente usa, é um testemunho que nós recebemos e manifestamos. A gente até vê alguma coisa errada, mas em nome de Jesus está repreendido. Mas a gente olha para dentro das nossas vidas, e a primeira coisa que a gente precisa fazer, num tipo de palavra como essa que o Senhor está trazendo a nós essa noite, é olhar para dentro de nós e não para fora. Primeira coisa, para dentro de cada um de nós, e a partir disso então, a partir de nós. Meus irmãos, e por fim, a terceira promessa que ele faz é que a sua salvação brilharia como uma tocha acesa. O movimento de Deus é expansivo, por isso que a Escritura diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Quando um lugar é alcançado pela justiça de Deus, esse lugar começa a brilhar como uma tocha acesa. Você, quando é alcançado pela justiça de Deus, quando as áreas da sua vida recebem um toque do Espírito, o que acontece é a mesma coisa que acontece quando Jesus fala de João Batista. Ei, João Batista, ele era uma luz que ardia e iluminava. Para iluminar você vai precisar arder. E se você arder, você vai iluminar. João Batista era uma luz que ardia e iluminava. E é por isso que a gente vai ver que todo o ministério de João Batista apontava apenas para um ponto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que vai acontecer se nós estivermos envolvidos com a promessa de Deus, em ouvir a voz, em ver o que Ele está fazendo com a sua justiça? Nós vamos apontar para o Cordeiro. Os nossos joelhos que até então estavam trópegos, vacilantes, eles então recebem cura, como diz Isaías 35. Não se pode esconder uma cidade que está sobre o monte. Esse movimento apostólico de fazer brilhar começa no nosso interior, em ouvir e ver. Então nós vamos ser levados a ser justiça e manifestar a vida de Deus e a justiça de Deus sobre a terra. E por causa disso, nós seremos testemunhas, então, em Jerusalém, em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas tudo começa em você estar envolvido com a voz queimando. Para iluminar, você tem que queimar. Para iluminar, você precisa queimar. Não tem outra forma.
E é por isso, meus irmãos, que a paixão apostólica, a paixão profética precisa estar latente, consumindo o nosso coração. Onde está a sua paixão por Jesus? Onde está a sua paixão por se envolver realmente com aquilo que Deus está fazendo? Ou então estamos envolvidos demais com as nossas coisas, e por isso, apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai trazer um alerta para a igreja: cuidado, porque esses que se preocupam apenas com o seu ventre, eles são inimigos da cruz. Nós podemos falar sobre isso tudo aqui, sobre as promessas de Deus, sobre a adoração, sobre estabelecer justiça, sobre queimar e iluminar. Estamos vivendo as nossas vidas prioritariamente, satisfazendo as nossas vaidades, os nossos desejos. Nós falamos aqui, oramos sobre assentar à mesa, nós cantamos sobre isso. Meu irmão, para você se sentar à mesa, você pode vir do jeito que você está. Mas para você permanecer assentado, você vai precisar permanecer abrindo mão de quem você é todos os dias. O testemunho aos principados e potestades, o maior testemunho, continua sendo, e sendo Deus. Não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes se humilhou. Nós, como igreja, recebemos a mesma natureza de envio que Jesus Cristo. Humilhação. Nenhum altivo consegue permanecer diante dele, porque é constrangedor. É um Deus que se fez fraco. É um Deus que se humilhou. Justiça não se faz com altivez, mas se faz com humilhação. Amém, irmãos? Pastor, queria orar. Eu sinto que há um forte sentimento de uma forte postura de permissividade em nosso meio. A cultura do não tem nada a ver. Isso precisa ser removido hoje. Nós precisamos sair daqui com a nossa cabeça blindada pelo Espírito, se eu posso dizer isso. Eu sinto que há pessoas cansadas aqui. Enquanto nós estávamos orando aqui pelos irmãos que vieram à frente, o Ada teve um sentimento, que Davi mandava buscar Mefibosete, para fazê-lo sentar de novo à mesa. Mefibosete, ele usa uma expressão muito difícil de imaginar um ser humano dizendo: o que ele quer com um cão como eu?
Eu não tenho valor nenhum. E quando o Dani disse isso agora, que há pessoas cansadas, ela pode estar cansada pelo tipo de vida que ela decidiu viver. Se entregou. E ao olhar para dentro dela, ela não vê nada de valor. Percebe que não há nada que possa dar, entregar. E nós vemos aqui que Deus, ele tem um movimento constante. O Senhor não para. E Ele está dizendo para você nessa noite, meu irmão, que pela igreja você vai voltar a sentar à mesa e vai desfrutar do que Ele preparou. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei como é que está a sua mente depois de ouvir essa palavra. Talvez você seja uma pessoa que precisa fazer um concerto com o Senhor hoje. Talvez você seja o tipo de pessoa que precisa entregar o seu coração verdadeiramente ao Senhor hoje. Talvez você seja o grupo de pessoas que está com o coração tão ferido, tão marcado, que precisa de cura hoje. Eu não sei como você está. Eu sei que nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Irmãos, a nossa movimentação, ela é resultado daquilo que nós comemos. E nós não comemos apenas com a nossa boca. Estou falando sobre coisas espirituais. Nós comemos com olhos, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos. Nós comemos com os nossos sentimentos. Mefibosete, nesse momento, ele é o arquétipo, o tipo de gente que teve. Estou tirando aqui o histórico, como foi que ele acabou ficando dessa forma. Estou dizendo que o fato de nós estarmos com a nossa movimentação, e Mefibosete representa isso, o fato de você estar com uma movimentação equivocada, difícil, arrastada, é porque possivelmente você está comendo coisas equivocadas. A tua movimentação, ela é afetada pela sua dieta. O que é que você está comendo está afetando diretamente a sua movimentação. Talvez você esteja pensando aqui e passou toda essa semana pensando em desistir dos processos, abandonar, porque você vai ter que confessar mais uma coisa que você não tinha confessado ainda e você se lembrou. Não há problema nisso, meu irmão. Aqui não é a reunião de pessoas perfeitas, é a reunião de pessoas que muitas delas estão mancas, mas que estão sendo conduzidas. Há remédio aqui, irmãos. É como a Escritura vai dizer em Isaías 35:3: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Nós estamos aqui como voz profética, não para julgar você, não para colocar um peso a você. Estamos aqui dizendo: se há alguém entre nós dessa forma, se manifeste, porque nós estamos aqui para sermos os seus pés, se necessário for, os seus joelhos, se necessário for. Não estamos dizendo para você que você não serve. Estamos dizendo para você que nós estamos aqui para fortalecer os seus joelhos, para dar remédio, para colocar remédio na sua ferida. Talvez você nem sabe por que você está triste. Fale. Deixa a igreja tocar a sua vida. Quebra o orgulho. Quebra o orgulho, a soberba. Em nome de Jesus, nós estamos aqui como uma voz para restaurar a sua vida. Não estamos aqui para colocar um peso sobre você, mas para tirar o peso. Levai as cargas uns dos outros. É o que Jesus disse. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição para salvá-los. Então, olha a justiça de Deus. Então se abrirão os olhos dos cegos,
e se destaparão os ouvidos dos surdos. Ah, profeta, eu não estou conseguindo ouvir nada nesses dias. Eu não sei o que Deus está falando, eu também não sei o que Ele está dizendo, eu também não estou vendo a movimentação dEle. Se achegue, senta à mesa, nós estamos aqui para juntos discernirmos. Não é para tirar você do nosso meio, é para atrair você. Então, os coxos saltarão como o cervo. Aqueles que estão mancando. Se você está manco, ei, há remédio aqui, meu irmão. A palavra diz em Tiago 3, para nós orarmos uns pelos outros para sermos curados. E ele diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Há remédio, o Espírito Santo de Deus está aqui com cura. Esta é uma noite de cura. Então onde estão os doentes? Não há vergonha em dizer eu estou doente, não há vergonha em dizer isso. Todos nós precisamos de cura, quantas vezes forem necessárias. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. As águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Se você tem se sentido assim, talvez esses dias você falou: cara, eu estou igual a um deserto, eu não estou sentindo nada, parece que eu não estou produzindo nada. Talvez você falou essa semana isso. E nós iniciamos esses dias, esse culto dizendo que você é filho e você pode se assentar à mesa. As águas de Deus estão inundando o seu interior nesta noite, limpando o machucado e trazendo cura. Lodebar não é mais o seu lugar. Talvez eu estava esquecido. Sentimento de que fui esquecido, deixado para trás. Mas homens como Davi estão se levantando nesses dias para mandar buscar Mefibosete e dizer: vem para a mesa, você vai comer comigo todos os dias. Há um lugar em que você vai ser honrado e glorificado. E meu irmão, entende o que nós estamos dizendo no Espírito. Há um misto, meus irmãos. Eu estou sendo bombardeado na minha mente agora, porque Isaías 51 pode ser a oração de alguém agora: restitui-me a alegria da tua salvação. E você perdeu isso, meu irmão. Se mais alguém quiser vir à frente, nós queremos orar por você. Ele levanta do pó o pobre, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Tua presença é meu tesouro. Sei que há em ti. Queria que você orasse no seu lugar, meu irmão. Levantasse a sua voz em oração, clamasse por esses irmãos. Na mesa do banquete, já me entreguei a te conhecer.
Pai, em nome de Jesus, como igreja, entendendo tudo que o Senhor disse, você nunca deixou de falar, foi nós que deixamos de ouvir. O Senhor não parou. Nós é que estávamos tão distantes que não percebíamos o teu movimento. Não oramos como deveríamos orar. Não te buscamos como deveríamos buscar. Não pedimos ajuda como deveríamos pedir. Não reconhecemos que somos negligentes, fracos. Nós fomos paralisados por causa do nosso orgulho. A nossa cadeira de rodas, Senhor, as nossas muletas, é o nosso coração endurecido, é a nossa vaidade, é o nosso ego, que não permite que a gente ande como deveríamos andar. Hoje nós clamamos como igreja: restitui a alegria da tua salvação. Nós queremos sentar de novo à mesa. Nós queremos sentar de novo à mesa. Não para continuar do jeito que estamos, mas para sermos transformados. Para sermos transformados. Marca-nos esta noite, Espírito Santo. Marca-nos esta noite, Espírito Santo. Eu vou atrás da tua presença. Se Ele está lá, eu vou pra lá. Se Ele está aqui, eu vou ficar. Se está no outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da tua presença. Se Ele está lá, eu vou pra lá. Se Ele está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. Se Ele está lá, eu vou pra lá. Se Ele está aqui, eu vou ficar. Se está no outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. Se Ele está lá, eu vou pra lá. Se Ele está aqui, eu vou ficar. Se está no outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. Se Ele está lá, eu vou pra lá. Se Ele está aqui, eu vou ficar. Se está no outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. Igreja do Senhor, libere cura sobre os nossos irmãos. É a forma com que Deus quer tocar a terra, é pela igreja. Seja a voz dele hoje, seja o instrumento dele hoje. Traga cura e restauração. Eu vou pra lá. Deixa o Senhor usar você. Talvez você sair, meu irmão, com o coração queimando, querendo abraçar alguém, querendo orar por alguém. Talvez o Senhor te disse uma palavra. Venha, libere sobre eles. Eu vou atrás da sua presença. Eu sei que há lugar. Eu vou atrás da sua Pai, nós queremos orar por um batismo de santidade, de pureza. Que os nossos jovens
Que os nossos adolescentes, do irmão mais novo ao irmão mais velho, que está sofrendo ataque nas suas mentes, que não está conseguindo perseverar, Senhor, que não está conseguindo manter a pureza, que não está conseguindo manter a santidade, nós oramos e clamamos em nome de Jesus: purifica-nos como ouro. Nós queremos ser batizados por santidade, 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 pureza. Santidade e pureza, Pai. Santidade e pureza. Purifica-me, serei purificado. Lava-me, serei lavado. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e estabelece o Espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação. É a nossa oração, Senhor. É o nosso clamor. Que tudo que é puro, que tudo que é honesto, que tudo que é de boa fama, que tudo que é verdadeiro, se há alguma virtude, se há algum louvor, que isso ocupe o nosso pensamento. Que isso ocupe o nosso pensamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós não podemos dar brechas, não podemos dar legalidade. Se você está sofrendo ataque, meu irmão, por favor, peça ajuda. Quem confessa a tentação não vai confessar pecado. Grita: socorro, eu não estou conseguindo. Não entregue os pontos. Vocês podem vencer. Santidade e pureza sobre nós. Assim como Ele é santo, sejam santos. Sejamos santos. Amém? Se você puder, meu irmão,